Bom, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí para mais uma aula. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é as ostomias, tá? Um tema muito importante para todos nós, enquanto cuidadores, que nós vamos ter que saber lidar com esse orifício aí que o nosso paciente vai apresentar para poder comunicar, então, estruturas internas com o meio externo. Antes da gente dar início, então, na aula, como é de praxe, vamos só fazer a correção da atividade da aula passada, tá bom? A atividade falava o seguinte, são exemplos de tipos de curativos, as alternativas abaixo, exceto uma, né? Então, curativo aberto, realmente é um tipo de curativo. Curativo oclusivo, também. Curativo compressivo, também. E curativo permanente, né? Então essa é a incorreta. Não existe, nós não temos um curativo que a gente faz, coloca e ele fica lá permanente, né? Que ele não deve ser trocado. Todo curativo ele tem que ser trocado, seja diariamente, de 2 em 2 dias, né? Às vezes a gente pode ter um período maior, mas de qualquer forma não existe um curativo permanente que eu coloco lá e não preciso trocar. Então, a alternativa que está incorreta aí é a última alternativa, curativo permanente. A segunda perguntinha falava assim: assinale a alternativa que indica corretamente as funções que as coberturas podem apresentar. A primeira delas é proteger contra danos, né, mecânicos, né, e promover a dor por meio de substâncias adstringentes. Bom, a primeira parte da pergunta estava correta, né? Então, a primeira parte, proteger contra danos mecânicos, sim, é função, tá? Mas promover a dor está incorreto, não está certo promover a dor. Reduzir o processo de cicatrização, por aí já está errado, né? Não é reduzir o processo, e sim promover o processo de cicatrização. Estancar sangramentos, manter o meio úmido, promover a cicatrização, fornecer uma barreira antisséptica. Sim, era essa, né? Porque a última falava que a cobertura não tem função alguma, só efeito placebo. E ela tem a função de melhorar a cicatrização ali. Então a correta era a penúltima, né? A alternativa C, tá bom? Que é estancar sangramentos, manter úmido e promover a cicatrização. Tá? Essa era a alternativa correta. Bom, vou fazer a chamada aqui para que a gente possa, então, dar seguimento à nossa aula. Está presente hoje a Luciana Rodrigues, a Miriam e a Débora. Está aí conosco também. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui para a gente dar início. Bom, está aí. Bom, pessoal, como eu disse na aula de hoje, então, nós vamos estar falando sobre as ostomias, tá bom? A ostomia, então, é um orifício que faz a comunicação entre o meio externo com o meio interno. Tá? Nós vamos aprender os vários tipos de curativos que devem ser realizados, então, para tratar essas ostomias, esse orifício aí. Bom, a gente inicia a aula, pessoal, definindo o que é uma ostomia. Né? Então, ostomia nada mais é do que uma intervenção cirúrgica, uma cirurgia, que vai permitir uma comunicação entre órgãos internos e o exterior do nosso corpo. E por que a gente faz essa intervenção? Por que a gente faz esse orifício ali? Primeiramente, para construir um novo trajeto, seja ele para a saída das fezes, para a saída de urina ou secreções e para a entrada de medicamentos e de alimentos. Esse é o motivo de se realizar uma ostomia. Tá? Então, para sair fezes, nós vamos ver os diferentes tipos aí, para a saída de urina e secreções, né, seja elas secreções dos mais variadas partes do nosso corpo, e para a entrada de alimentos e medicamentos.
Ostomizados, então, são pacientes que necessitam utilizar deste procedimento, né, para poder recolher esse conteúdo, né? Então, geralmente eles utilizam uma bolsa onde vai ser recolhido o conteúdo a ser eliminado através do orifício feito, que a gente chama ele de estoma, tá? É uma abertura ou um orifício feito na parede abdominal. A gente chama isso de estoma. Tá? Nós temos vários tipos de formas de classificar essas ostomias. Tá? Então, nós podemos classificá-las de acordo com a função dela. Então, eu vou ter lá ostomias, eu vou ter estomas, né, para a nutrição, como é o caso da gastrostomia, da jejunostomia. Eu posso ter essa ostomia por drenagem, por exemplo, a traqueostomia, para eliminação, né, para eliminação, seja de fezes ou seja de urina, né, aí nós vamos ter lá a colostomia, a urostomia. Posso classificar elas ainda de acordo com o tempo de permanência, tá? E aí eu vou chamar ela de uma ostomia temporária, né, quando é feita a cirurgia, é aberto o estoma, tá? E por um tempo, então, sei lá, um paciente que tem que fazer uma cirurgia no intestino, e ele não pode ter o trânsito intestinal em uma porção do intestino. Então, faz-se uma ostomia. Uma ostomia temporária. A partir do momento que o paciente se reestabelece, é feita uma nova cirurgia, né, para a reversão da ostomia, tá? Para fechamento do estômago e reversão. Isso daí é o que o presidente realizou, né? Então, ele fez a cirurgia, fez a estomia e depois ele teve que realizar a cirurgia de reversão. Então, ele tinha uma ostomia temporária. E existe aquelas definitivas, tá? Que aí ela vai permanecer pelo resto da vida do paciente. E nós podemos ainda classificar as ostomias pelo tipo de órgão que eu quero alcançar, né? Então, ou estruturas que eu quero alcançar. Então, eu tenho lá, por exemplo, a colostomia, né, que é uma ostomia feita no cólon, a ileostomia, né, que é feito lá no íleo, uma porção do nosso intestino, a urostomia, a cistosomia, tá? Tudo isso de acordo com o tipo de órgão que eu quero alcançar, tá bom? Aqui eu trouxe, pessoal, mais uma classificação dos tipos de estomas, tá? Então, de acordo com a função que ele tem. Então, os estomas digestivos, que têm função digestiva, é a faringostomia, a esofagostomia, gastrostomia, muito comum, tá? A jejunostomia e a ilho e a colostomia. Com relação à função respiratória, eu vou ter aí a traqueostomia e a pleurostomia. Então, a traqueostomia é na traqueia e a pleurostomia é na pleura, tá? A membrana que reveste o nosso pulmão. E nós temos os estomas urinários. E aí eu vou ter a nefrostomia, que vai estar ligado direto lá no néfron, a pielostomia, a ureterostomia, a cistostomia, né, que é ligado diretamente ali na nossa bexiga, tá? A vesicostomia, né? Tudo isso ligado, então, às vias urinárias, tá? São os estomas com essas funções, tanto digestivas quanto respiratórias, bem como urinárias. Tá? Por que eu faço isso? Quais as principais indicações dessas ostomias? Primeiramente, pode ser por indicação de traumatismo. Então, o paciente sofreu um traumatismo, um trauma grave abdominal, né, onde eu tenho lá a perfuração do intestino, ou então eu tenho a interrupção da passagem das fezes, e aí eu preciso realizar essa ostomia. Pode ser também por defeitos congênitos, por uma má formação congênita, por exemplo, uma pessoa que nasce sem uma parte do intestino, né, e aí não tem como eliminar as fezes ali, e aí é necessário, então não tem como ter as funções normais naquela região ali, então é necessário fazer uma ostomia, né? Pode ser também num caso de tumor, né, câncer, que aí o tumor pode crescer e interromper a passagem das fezes, né? Muito comum também que aconteça isso daí.
no caso de tumores, no caso de câncer, a gente utilizar. E nós temos ainda utilizado também para amputação abdono-perineal do reto, né? Onde eu tenho a retirada de uma parte ou a retirada total do reto, tá bom? É uma outra opção ali. Ou, como eu disse para vocês no slide anterior, né, para que eu possa desviar ali, por pelo menos algum momento, o trânsito intestinal, tá? Que eu necessitar desviar o trânsito intestinal. Ainda, pessoal, tem uma última opção aí, né, que é alguma última indicação, que ela é mais incomum, mas ela pode existir também, que é quando há obstrução anal, né, quando não tem a passagem das fezes pelo canal anal. Aí, às vezes, se faz necessário realizar uma ostomia, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho de cada um dos tipos das ostomias. A primeira delas, que nós vamos falar hoje, é a traqueostomia, que a gente pode encontrar nos nossos pacientes. Muito comum em pacientes que sofreram um acidente, que sofreram uma isquemia ou que sofreram um AVC, né? Em alguns casos é realizada a traqueostomia. Então, um procedimento cirúrgico realizado no pescoço, onde eu vou realizar um orifício na traqueia, bem abaixo da laringe. São utilizados em pacientes que têm dificuldade de respiração ou que necessitam ficar ligados a aspiradores ou a respiradores artificiais, tá? Normalmente é realizado em casos de emergências, acidentes graves, traumatismos, nos casos de morte cerebral, né? E aí a gente realiza a traqueostomia, tá bom? É feito esse orifício e é colocado ali um caninho, vamos dizer assim, na traqueia do paciente. Tá bom? Depois a gente vai ter a oportunidade de ver um caninho desse que eu vou trazer aqui na aula prática, tá? Para que vocês vejam aí, tá? Cuidados que a gente deve ter com esse tipo de paciente. Então é necessário sempre realizar, né, a aspiração daquela secreção que é acumulada na boca e na região da faringe, observar sempre a boca do paciente, os lábios, a língua, a cavidade oral de uma forma geral, porque devido à passagem do ar pela traqueostomia, né, pode ter dificuldade de lubrificação e a formação de crostas, gerando também um ressecamento. Quando a gente for utilizar lubrificantes labiais, sempre utilizar neutros, né? O melhor deles é o batom de cacau, tá? Evitar sabores de menta, de hortelã, que podem causar queimaduras, tá? Deve ser feita a limpeza da cavidade oral com palito e gaze, realizar, mesmo nesses pacientes, escovação dental, e nesse caso é necessário de pacientes que utilizam traqueostomia, o cuidador e os familiares estabelecerem um método alternativo de comunicação com o paciente, uma vez que pacientes traqueostomizados não conseguem emitir a voz, tá? Ou se ele emite, é uma voz bastante soprosa, tá bom? Sempre antes de realizar, como eu venho dizendo para vocês, qualquer um dos procedimentos, a gente deve explicar ao paciente, tá? Como o paciente não vocaliza, né, ou se ele vocaliza é com voz soprosa, é necessário que ele tenha sempre próximo uma campainha, um meio de chamar, tá bom? E encorajar familiares e amigos a interagirem com o paciente para evitar o isolamento, tá? Eu tive um tio que ele teve uma isquemia tronco-cerebral, tá? E ele ficou traqueostomizado, tá bom? E é importante essa interação para evitar o isolamento, tá bom? E aí eu vou trazer para vocês na aula prática também, guardada a traqueostomia dele. Tomás, Oi. boa noite, tudo bem? Boa noite, Vanete. Eu tô com muito problema no meu celular e eu preciso que você me manda o ID da senha do aplicativo para mim abrir o computador, porque no celular eu não tô dando conta. O ID do que você fala? O da Da aula? Do vídeo do da aula? aplicativo do Zoom. É, Isso, da aula. e se pediu a senha é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso. Então, eu preciso do ID.
Para me abrir no computador, que eu Não, não você tô tem que abrir conseguindo. pelo link que eu mando, né? Não tem, Ah, o ID ele gera automático, né? Você tem que abrir não tô mesmo pelo conseguindo. computador, tem que ser pelo link. Isso. Ah, tá. É esse link que eu É, mandei no grupo. Aí você abre o WhatsApp Web do seu celular no computador e você pega o link. É pelo link que você tem que entrar. então tá, vou tentar, porque eu não tô conseguindo nada pelo celular. Vou jogar Tá meu bom, celular no chão. tá certo. Falou então. Obrigada. Por nada. Bom, pessoal, nós temos ainda a gastrostomia, né? É onde eu vou fixar a sonda alimentar. É o procedimento cirúrgico para fixar a sonda alimentar, que não é aquela sonda nasogástrica, tá? É a sonda gástrica. São pacientes que têm a impossibilidade de se alimentar pela boca, né? Pode ser devido a tumores, a lesões graves, tá? Do sistema digestivo, e aí eu preciso ter essa conexão direta com o estômago do meu paciente. Bom, eu preciso fixar essa sonda alimentar. Quais cuidados a gente deve ter com esse tipo de ostomia? Os curativos, então, devem ser trocados a cada 2 ou 3 dias, de forma bastante asséptica, né? Em qualquer indício de infecção, né, do surgimento de um líquido purulento ou de coceira, a gente deve trocar a sonda imediatamente, tá? Na verdade, não somos nós que trocamos. A gente deve, então, levá-la no hospital para que seja realizado. É um procedimento médico a troca dessa sonda, que está fora da nossa alçada enquanto cuidadores. Tá? Como que a gente higieniza a gastrostomia? Né? Primeiramente, a gente deve lavar muito bem as mãos, né, para poder evitar infecções, calçar luvas e vou limpar o estômago, né, lembra do estômago, que é o furo, né, com água morna e sabão neutro, né, utilizando também a gaze, removendo com todo cuidado qualquer crosta que apresentar ao redor do estômago. Seco o local com pano macio ou gaze, sem friccionar, né? Se for necessário, eu posso cobrir com uma gaze, se ocorrer vazamento, tá? Não devo passar nesse local nenhuma solução irritante, como álcool ou soluções oleosas, e após eu fazer esta limpeza com água morna, sabão neutro e gás, eu devo recolocar o dispositivo, tá, em sua posição original ali, conforme a marcação. Qualquer alteração, como pus ou sangramento no ósseo, né, que é no estômago, lá no buraquinho da ostomia, deve, ou se ocorrer qualquer tração no dreno, nós devemos comunicar o médico. Tá? Pessoal, entrou alguém aí que está com o nome de Aribas. Por favor, eu vou abrir o microfone aqui, me fala quem que é para mim poder colocar presença, por favor. Adriana está aí conosco também. Bem-vinda, Adriana. Certo, pessoal? Bom, outro tipo de ostomia é a jejunostomia, né, que é o procedimento cirúrgico, como todos os outros, tá? Todos os outros procedimentos. Você colocou a presença minha aí, né, Tomás? Coloquei, pode deixar, Ivanete. É o procedimento cirúrgico para poder administrar medicação ou a nutrição enteral diretamente no jejum, que é uma porção do nosso intestino. Quais cuidados nós temos que ter ali? Limpar o local da inserção da sonda com gás e soro fisiológico 2 vezes ao dia, né, o mesmo procedimento de um curativo, e observar a presença de secreções ou de fluidos no local, que possam indiciar, né, levar ao indício de qualquer processo inflamatório ou processo infeccioso, né? Então, seja ele pus ou sangue. Se a gente observar qualquer uma dessas anormalidades ali, nós devemos procurar o médico, né? A sonda, ela deve sempre ficar presa à parede do abdômen, mantendo-se fixada para que ela não fique dependurada ou machuque a pele do paciente. Tá?
do jejum. Tá? A outra muito comum, que às vezes vocês vão se deparar, a colostomia, né? Que é um procedimento para bloquear a passagem das fezes pela parte doente do cólon. Tá? Então, eu vou fazer uma abertura cirúrgica no abdômen. O paciente, nesse momento, né, que ele está com a colostomia, ele não vai conseguir controlar voluntariamente as fezes. Né? Então, as fezes elas vão entrando na bolsa de colostomia conforme o trânsito intestinal do meu paciente. Isso se dá a qualquer hora e em qualquer lugar. Tá? Aqui nós temos uma paciente com colostomia. Tá bom? Então, essa é a bolsinha ali de colostomia. Então, as fezes vão saindo ali e vão sendo armazenadas aí na bolsinha de colostomia. Tá bom? Nós temos vários modelos de bolsinhas de colostomia. Tá bom? Todos eles, né, a depender do tamanho do estômago, né, eles vão ter uma parte que é colante ali, e aí a gente vai cortar, existe até réguas também para cortar a bolsinha de acordo com o tamanho do estômago. Bom? Olha lá, ó, como que fica, pessoal. Então eu tenho lá a colostomia, né, o orifício, a abertura do estômago, né, o estômago. E aí eu vou colocar a bolsinha, e essa bolsinha vai recolhendo as fezes. Essa é necessário que a gente entenda como se realiza a limpeza dessa bolsinha. O que eu vou precisar para realizar a limpeza da bolsinha de colostomia? Tá? Porque ela nem sempre ela é trocada, ela pode ser reutilizada. Vou precisar de soro fisiológico, uma gase estéreo e a bolsinha de colostomia para a troca. Eu tenho a bolsinha que ela é descartável, e acho que tem uma foto depois desse slide aqui, e eu tenho a bolsinha que é reutilizável. A reutilizável, eu vou esvaziar a bolsa no vaso sanitário, lavar bem as mãos, né, e aí sim eu vou retirar a bolsa. Segurando a pele, então, com uma das mãos, eu vou liberando lentamente, utilizando, então, a aba própria para poder removê-la. Tá? Se necessário, eu posso utilizar um removedor de adesivo para retirar a placa da ostomia. Nesse momento, eu vou fazer a inspeção da pele, né? Então, eu vou observar se ela está escura, né? Se ela está muito avermelhada. É comum que as ostomias, né? Principalmente a colostomia, ela tem uma aparência como essa que eu mostrei da paciente aqui, ó. Ela tem essa aparência vermelho vivo, tá? Se ela estiver avermelhada, mais escura, né? É aconselhado, então, procurar o médico. Vou observar ele, né? Então, se ele estiver vermelho vivo, ele nunca pode estar escuro, né? Se há alterações de tamanho, né? Se ele está entrando ou saindo da pele, se está liberando muco ou sangue, se ele está pálido, se ele está azulado, qualquer uma dessas alterações que fuja desse vermelho vivo, eu devo procurar o médico. Limpo o estômago com água morna e uma compressa embebido em sabão suave, né, limpando ao redor da área do estômago, evitando esfregar, tá, porque é uma região muito sensível, né, e aí eu seco a pele com uma compressa limpa. Se for prescrito, a gente utiliza então um medidor para determinar o tamanho do estômago, que é aquela reguinha, tá? A gente precisa definir muito bem o tamanho do estômago, porque se ele for muito grande ou muito pequeno, vai trazer intercorrência com o paciente. Se for grande, ele vai vazar, e se ele for muito pequeno, ele vai ficar pegando ali no orifício, no ósseo do estômago, tá? A gente deve, então, higienizar as mãos sempre, tá? Antes de colocar, a hora que eu tiro a bolsa e antes de colocar a bolsa novamente, né? Para que não exista contaminação com material fecal antigo, tá? Nós temos aí no mercado um protetor para a pele também, um pozinho para estômago, né? Muitas pessoas fazem isso não apenas para proteger a pele, mas para melhorar a aderência da bolsa de colostomia. Né? Então a gente deve salpicar o pó ao redor do estômago, mas ele não pode atingir o estômago em si, e eu espalho ele cuidadosamente. Preparo a nova bolsa,
né? Então pode ser a placa adesiva, né? Ou então na bolsinha comum mesmo, né? Eu corto do tamanho do círculo da placa, né? De 2 a 3 milímetros maior do que o estômago, e aí eu vou aderir essa placa na pele do meu paciente. Existe, pessoal, também a técnica de a gente colocar um pouquinho de óleo de bebê, óleo Johnson mesmo, no interior da bolsa, tá? Para evitar que as fezes fiquem presas ali e para facilitar o esvaziamento da bolsa na hora de limpar, tá bom? Então, dentro da bolsa, a gente pode pôr umas 2 ou 3 gotinhas de óleo de bebê ali, né? Um óleo, por exemplo, óleo Johnson. Posiciono, então, a placa sobre o estômago e aí eu vou pressionando da parte de baixo, né, para os lados e depois para cima. Uma vez aderida a placa, a gente deve alisar para poder remover as pregas e vedar melhor a área ao redor do estômago. Então eu aliso do centro para as extremidades. Tá? Segure a placa, a gente deve segurar a placa por em torno de 45 segundos, né, e vai facilitar o próprio calor das nossas mãos, vai ajudar a adesão à nossa pele. Conecto novamente a bolsa e fecho a bolsa com um clipe, né? Então aqui nós temos uma bolsa. Como eu disse, ó, essa daqui é a bolsa descartável, tá bom? E essa é a reutilizada, tá? Aqui é a placa do estômago, tá? Então eu tenho aqui a placa onde eu vou colocar e ela vai ser fixada. E a parte de baixo, ela é fechada com os clipes. Quais os cuidados que nós temos que ter? Esvaziar a bolsa. Olha o clamp aqui, pessoal, para poder fechar embaixo da bolsa. Tá? Eu devo esvaziar a bolsa 2 vezes ao dia, né, de 12 em 12 horas, ou caso seja necessário. Tá? Então eu devo sempre soltar o clamp, mantendo a parte de baixo fechada. Lavo com um soro fisiológico e desprezo o conteúdo do vaso sanitário. Aí nós temos o clamp para reutilizar a bolsa ali, que vai fechar do lado de baixo da bolsa. Certo, pessoal? Nessa aula a gente aprendeu, então, quais são os vários tipos de ostomias que nós temos e os cuidados que devemos ter para cada um dessas aberturas, né, ou dessas conexões que nós temos com as estruturas internas do nosso corpo. Tá bom? Nós vimos, então, como cuidar de uma ostomia aí, tá? E vimos também o porquê de realizar esse procedimento, tá bom? Na aula que vem, nós vamos falar sobre a higiene oral do nosso paciente. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Vou interromper meu compartilhamento aqui. Preciso aqui só saber de quem que... Ah, é a Evanete, que está com o nome de Kika Fotografia. Peguei um celular emprestado. Não, tudo bem, O Ivanete. celular da minha filha, eu não consegui nada. Mas já vai dar certo. Bom, Peguei pessoal, no final. alguma dúvida sobre as ostomias? Aí depois eu preciso dar outra revisada, porque eu já peguei no final, não deu para entender nada. Certo. Depois eu vou colocar o vídeo também, dá para assistir o vídeo novamente, tá? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar aí ao longo da semana, tá bom? Alguma outra dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Débora, Miriam? Eu achei muito interessante essa aula. É bem a nossa cara, né? A gente usa, é bem próximo da gente, tá bom? A gente vai fazer depois a prática sobre isso, vocês vão ver então uma traqueostomia, como que é, eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Mas é uma aula muito importante, tá? Deem uma lida na apostila, né, no nosso livro, assiste a aula de novo, que é uma aula bem importante. Mas eu tenho uma dúvida. Pode falar, Débora. Assim, para colocar essa bolsinha, a gente for cuidar de um paciente, assim, a gente usa luva na hora de tirar e esvaziar essa bolsinha? Sim. Tá. É porque eu, assim, não sei, esse negócio parece que achei bem nojento. Não, pode utilizar, utiliza luvas.
Faz o curso Você já imaginou a hora que tirar, Parece que a chegou hora que for aqui, tirar eu o não cocô sei. cair, hein? É, Não, eu chego isso aqui, eu não tô Mas gostando o mais. mais difícil é quando você acha que você é dentro do cocô, mas quando tá na bolsinha é mais fácil, né, Tomás? é mais fácil. Né? E a gente já esvazia direto na bolsinha. Certo, pessoal? Na bolsinha é mais fácil, dura quando você chega lá, a bolsinha tá junto com o cocô e xixi na cama. Você tem É, que aí é complicado. Bom, pessoal, eu me des- Eu acho. E a Miriam tá falando de nojento, vai fazer o curso de auxiliar de necrópsia, você quer é ver pior. que é nojento. É verdade. Bom, pessoal, eu me despeço por aqui, então. Uma boa semana para vocês. Fiquem bem e Tchau. até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Beijo. Tchau.